falar um pouco agora sobre compressão de dados, tipo, o que é e o que a gente precisa fazer para entender essa área. Bom, primeiro a gente precisa saber o porquê que a gente faz isso, né? E o objetivo principal, vamos dizer assim, é o que o título diz, reduzir o tamanho do arquivo. Porque muitas vezes você vai ter arquivos muito grandes e você não vai utilizar ele na hora, você vai usar mais para armazenamento. Então, para você economizar um pouco de espaço, você precisa comprimir ele. E o outro papel importante nessa área de compressão de dados, para mim talvez seja mais importante, é a transmissão. Que transmissão leva tempo. E quanto maior o arquivo, maior o tempo vai ser para você transmitir esse dado. Então seria muito útil você transmitir o mesmo dado gastando o menor tempo possível. Tá, e onde que a gente aplica isso de compressão de dados? A gente pode aplicar para vários tipos de arquivos. Por exemplo, eu listei aqui texto, imagem, músicas e vídeos. Então você pode utilizar essa técnica para qualquer tipo de arquivo, basicamente. E isso daqui é só para vocês terem uma ideia de como a quantidade de dados gerados ultimamente está sendo grande. Que esse dado aqui, eu não vou lembrar agora da onde, mas é um site que ele todo ano ele libera uma imagem dessa, uns dados desses, que são todos os dados produzidos em 1 minuto. Isso é o mais recente, do ano 2018. Aí dá pra você ver a quantidade de dados produzidos, isso só em 1 minuto. Que aqui, se vocês prestarem bastante atenção, são de empresas famosas isso daqui. E um outro exemplo dessa compressão de dados que eu coloquei aqui pode ser usado na notação matemática, por exemplo. Você quer representar os números, uma soma de 1 até 1000. Você vai escrever 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais blá blá blá, até chegar a 1000. Isso é cansativo e vai levar muito tempo para você escrever isso. Então você pode só simplesmente colocar um somatório aqui, indo de 1 até 1000, somando o valor de i. Então, isso é um exemplo básico, vamos dizer assim, que essa compressão de dados está presente na nossa história. E alguma aplicação da compressão de dados é, por exemplo, esse daqui que está listado aqui, que gzip, bzip, setz, que são para você comprimir qualquer tipo de arquivo, e alguns tipos de compressão de arquivos de mídia, que é imagens tem o JPEG, o GIF, tem MP3, que é para música, e tem o MPEG para vídeos. E existem basicamente 2 tipos de compressão de dados. Um sem perda e o outro com perda. Esse com perda a gente não vai ver aqui, mas aqui eu já listei alguns. Por exemplo, o JPEG é compressão de imagens com perda. Então você pode perceber que se você pegar uma imagem PNG, depois transformar ela para JPEG, vai diminuir o tamanho e vai diminuir a qualidade. Mas ainda assim ela fica uma imagem razoavelmente boa. Então tem MP3, MPEG e essas coisas. E tem o tipo de compressão sem perda, que eu listei esses 2 algoritmos aqui, o algoritmo de Huffman e esse LZW, que se eu não me engano são 3 autores, que eles são um tipo de compressão sem perda de dados. Então, mas a gente não vai ver o algoritmo em si, só a ideia. E a intuição. Como que a gente faz isso? Então, tipo, a maioria dos dados, ou quase todos os dados que a gente utiliza hoje em dia, são representados em sequência de bits. Então é representado um número binário. Então a gente tem que dar um jeito de diminuir essa quantidade de números, diminuir essa quantidade de sequência, vamos dizer assim. Então tem essa compressão sem perda que eu falei anteriormente, que é conhecido como Lossless Data Compression, que
é basicamente essa imagem aqui, descreve muito bem ela. Que você vai ter uma mensagem, que é esse bitstring B, que é o dado que você quer comprimir. Você vai ter uma função, que você vai pegar esses dados, vai passar por ela, e você vai gerar uma sequência menor que representa ela. O objetivo nosso, na verdade, é conseguir uma sequência menor, porque não adianta nada você passar por uma função de compressão e te dar mais dados ainda, uma sequência maior do que a anterior. Então, a gente quer uma sequência menor do que a anterior. Aí essa sequência menor, essa que a gente vai ser utilizado para ou guardar ou transmitir dados na rede. E quando a gente quiser reconstruir o dado, a gente vai passar por outra função chamada expand, que a gente vai realmente reconstruir o dado que a gente tinha anteriormente. Então, no início e no final dessa imagem é o mesmo dado. Tem uma métrica que se chama taxa de compressão, que é o tamanho da sequência que depois que você comprime, dividido pelo tamanho da sequência original. Então tem essa métrica também. E um exemplo aqui de compressão que a gente pode dar é sobre representação de código genético. Então, o que é o nosso genoma? Ele é uma sequência de caracteres nesse alfabeto aqui, né? Adenina, timina, citosina e guanina. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente quer codificar uma sequência de N caracteres sobre esse alfabeto. Por exemplo, aqui nós temos A, T, A, G, A, T, G, C. Como que a gente vai codificar esses N caracteres? Então a gente tem essa primeira opção aqui, que é da tabela ASCII. A tabela ASCII vai gastar 8 bits por caractere. Então a gente vai gastar 8 vezes N bits. N é a quantidade de caractere nosso, da nossa sequência, e 8 é a quantidade de bits. Então aqui tem uma tabelinha mostrando o char A, sequência de bits dele, char B, sequência de bits deles. Então a gente vai gastar essa quantidade de bits, 8 vezes N. E tem outra opção, que é por um código de tamanho fixo, que a gente pode usar o 2 bits para representar um char, um desses caracteres do alfabeto. Então a gente pode utilizar o A como 00, 01 como C, 10 como T e 11 como G. Então você repara que desse jeito a gente vai gastar uma menor quantidade de bits, que é 2 vezes N. 2 vezes N. E aqui eu coloquei uma notinha que K bits codifica o alfabeto de até 2 elevado a K caracteres. No caso, a gente utilizou 2 bits, a gente codifica até 4 caracteres, e a nossa sorte é que o nosso alfabeto tem 4 caracteres. Então esse é um jeito de você representar os dados com uma sequência de tamanho fixo. E aqui só um pouco mais sobre a linguagem em si, que tem aquela biblioteca August for, que tem alguns métodos que vai facilitar a nossa vida, né? Que a gente pode utilizar para ler ou escrever arquivos binários. Por exemplo, aqui tem alguns métodos. Red Boolean, que a gente lê um bit e retorna um valor verdadeiro ou falso. Então se a gente lê 0, um 0 a gente vai retornar falso. Se a gente lê 1, a gente retorna verdadeiro. Alguma coisa assim. A gente tem um red char, que a gente lê 8 bits e retorna um char. Então isso aqui é muito bom para a gente pegar um arquivo binário e transformar num arquivo que a gente quer, no caso. Que é um arquivo para leitura humana, vamos dizer assim. E aqui tem esses outros métodos aqui que está descrito aqui. Então isso daqui é para ler, isso daqui é para escrever. Repara que a gente está usando aqui a classe binary stdin e a outra stdout. Então a stdout vai ser para a gente escrever. Então a gente quer escrever numa sequência de bits. A gente quer escrever um 0, então a gente passa como parâmetro false ou true, dependendo do que você quiser. A gente quer escrever um char, a gente passa o char como parâmetro e ele vai escrever 8 bits. E assim por diante. E aqui é um probleminha que é sobre um
compressor universal de dados. A gente tem essa proposição aqui, que a gente diz que nenhum algoritmo consegue comprimir toda a sequência de bits. Isso pode ser provado por contradição. Que a gente supõe que existe um algoritmo, o algoritmo U, que faz esse papel de comprimir tudo. Então ele comprime toda a sequência de bits que a gente der para ele. Aí a gente vai comprimir uma sequência B0 e vai gerar outra sequência B1. Que a B1 tem que ser menor que B0, né? E a gente vai fazer assim por diante. Então, gera o B1, comprime o B1, ele vai gerar o B2. Gera o B2, comprime o B2, gera o B3. Até você alcançar uma sequência de tamanho 0. E que isso, no caso, vai ser falso, porque a gente vai dizer que todas as sequências de bits podem ser comprimidas por 0 bits, vamos dizer assim. Então, isso é bem, vamos dizer, bem fácil de ver isso, porque a gente está dizendo que o 0 bits pode representar alguma coisa, sabe? Então, é bem estranho dizer isso, por isso que é prova pela adição. E tem esse método aqui, que é um método de compressão sem perdas, que é basicamente um método semelhante, na verdade é igualzinho, na verdade, a esse daqui. Compressão sem perdas aqui é um modelo genérico de um algoritmo, então a gente vai ver um jeito de fazer ele. Que é um método de compressão sem perdas. E o que a gente quer fazer? A gente quer tirar a redundância do arquivo, porque muitas sequências de bits, elas são redundantes. Por exemplo, tem essa sequência aí. 000110001, então ela tem um padrão, certo padrão que a gente consegue ver aqui. E ela está sendo representada por 40 bits. Então como que a gente vai fazer isso de retirar a redundância dela? A gente pode contar os bits que existem nessa alternância entre zeros e uns. Então, por exemplo, aqui tem 15 zeros. Então a primeira sequência aqui vai ser o número 15. Depois a gente vai ter 7 uns. Então a gente vai representar o 7 em binário. Então 15, 7, 7, 11. A gente vai gastar 16 bits nessa sequência que representa a sequência acima. Então a gente sabe que nesse caso aqui vai ser muito melhor fazer desse jeito aqui, porque a gente sabe esse padrão de alternar entre 0 e 1. E isso na verdade foi só mais uma introdução mesmo, que tem alguns algoritmos podem ser apresentados, que é o algoritmo de Huffman, que faz algo parecido com isso. E todos esses dados aqui desses slides foi tirado desse livro aqui, também dos slides desse mesmo livro. Então, é isso, pessoal. Até mais.